Olá, tudo tranquilo, tudo na paz. Eu sou o pastor Valber Lima e venho trazer para você mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Mas antes disso, quero te pedir que você venha a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, tá? Ativar as notificações e deixar o seu joinha também. Amém? Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que está em 2 Pedro, capítulo 2, no primeiro versículo em diante, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aquele que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícias e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Lodoas são eles e maculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam
com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esbojadouro de lama. É a palavra de Deus, que é verdadeira e não faz acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor misericordioso, graças te damos, Senhor, por esse dia que tu nos destes, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas vidas, Pai. Deus, muito obrigado, porque tu és o Deus maravilhoso, Senhor, aquele, Senhor, que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que viesse a ser sacrificado e morto por todos nós. Pai querido, Pai eterno, estamos aqui nesta manhã, meu Pai, deste dia, para te pedir, Senhor, que tu venha, Senhor, falar conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Usa, Senhor, a tua palavra. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos uma passagem interessantíssima em que o apóstolo Pedro está, podemos dizer assim, não satisfeito com as pessoas que receberam a palavra de Deus, ouviram de repentemente ali do próprio Jesus a palavra, mas elas se desviaram, largaram os caminhos de Deus para executarem outros caminhos, para introduzir heresias dentro da própria palavra de Deus. A Bíblia, ela já tem as suas determinações dadas por Deus, que foi avaliada no passado por homens santos que verdadeiramente receberam do Espírito Santo a incumbência de preparar os livros que são peça da palavra de Deus. E hoje nós vivemos num mundo em que tudo é contestado. As coisas não são verdadeiramente claras, mas por um motivo qualquer, nós vemos que tudo é contestado. Tudo é assim, sem uma resposta clara. Podemos hoje ver como as coisas estão acontecendo. Não são coisas que satisfazem a todos, mas mesmo assim, os muitos são obrigados a receber as coisas determinantes de poucos. Se é que você pode me entender no que nós estamos falando, poucos ou até pouquíssimos
dominam milhões com suas avaliações, com seus pensamentos, coisas que foram trazidas pelos antepassados da antiguidade, homens que verdadeiramente caminharam com o próprio Deus, Senhor Jesus, caminharam com Jesus, conversaram com Jesus, fizeram perguntas a Jesus. Jesus, com certeza, não os negou as respostas, pois a própria Bíblia traz pessoas que estão satisfeitas com as respostas, não porque são respostas que agradaram, não, porque são respostas verdadeiras dentro da palavra de Deus. Hoje, claro que muitas pessoas se debruçam diante dos papiros antigos, tentando vasculhar, né, através de uma anuância da própria língua, né, se aquilo naquela época, se tivesse uma vírgula fora da situação, poderia dizer outras coisas, poderiam me favorecer no dia de hoje, mas não um favorecimento assim verdadeiro, mas um favorecimento de que eu estou certo e os outros estão errados. No momento de uma tradução, de uma exegese, numa hermenêutica, poderia haver uma brecha para que aquela determinada heresia, que quer dizer um pensamento diferente, pudesse ser colocado dentro da palavra de Deus. Se naquele tempo, já com o apóstolo Pedro, as coisas já eram praticamente impossíveis de mudar, imagina-se agora, em que a humanidade caminha para um tempo de falta verdadeiramente de integridade. As pessoas aboliram, né, a verdade. E isso está na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então as pessoas passaram a não ter mais o amor necessário para a convivência até humana. Como nós estamos num mundo como esse, em que nós podemos dizer que nós somos a principal da cadeia de criação, né, de que Deus criou o homem, criado com sabedoria, inteligência, amor, a própria imagem do Deus vivo, né, a própria imagem, como diz ali em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Entende isso, meu irmão? Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem simplesmente se corrompeu no jardim do Éden, se corrompeu na sua caminhada. O homem simplesmente não consegue se acertar de uma forma assim natural, porque ele mesmo quebrou a sua natureza. O apóstolo Pedro aqui, ele fala coisas assim interessantíssimas. Ele compara o homem simplesmente a animais. Parece complicado, mas porque o homem é dotado de um raciocínio, de um pensamento. Ele pode analisar. O homem tem inteligência. E os animais, eles são guiados pelos seus instintos, já colocados ali, já são preparados
já veio com o seu instinto. Mas o homem não. Ele muda as coisas de forma a que o mundo possa simplesmente ser destruído por ele. Já falamos de tantas coisas, já dissemos tantas coisas, mas o que verdadeiramente falta acontecer? O que verdadeiramente falta ao mundo? Uma resposta, né? Uma resposta daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Talvez seja a última barreira. Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta do homem para Deus? Eu pergunto a você, qual vai ser a resposta do homem para Deus? Quando Deus deu toda a chance de um homem melhorar, de um homem alcançar a sua eternidade. Mas o homem não consegue nem acreditar, né? Se tornaram céticos, verdadeiros incrédulos. A incredulidade alcançou um ponto vertiginoso. Já não é mais a incredulidade dos ignorantes, então a incredulidade dos que têm conhecimento. Os que têm conhecimento são mais incrédulos do que os que não têm. Mas apesar que a palavra diz, Deus não conta o tempo da ignorância. De repente, essas pessoas têm mais condições de alcançar a salvação de que as pessoas que verdadeiramente vivem fora da verdade da palavra de Deus. Então, naquele tempo, as coisas provavelmente rolavam desse jeito. Já no comecinho, as pessoas já tentavam deturbar, né, a veracidade da palavra de Deus. Por quê? Porque andar com Jesus, falar com Jesus, era como se fosse uma autoridade. Mesmo que Jesus, né, tinha separado os 12 discípulos, que um se desviou, chamado Pedro. Pedro se desviou dos caminhos. Pedro se desviou dos caminhos do Senhor por seus próprios motivos detectados dentro de uma razão, né, existencial, mas que o levaram a um profundo pensamento de morte e que o levou verdadeiramente a se suicidar. Então não podemos hoje viver pensando em maneiras e jeitos. Simplesmente é o que é. Que você possa entender que a verdadeira essência é a palavra de Deus. E nós não podemos acrescentar nada mais do que já está acrescentado. Que Deus possa abençoar a sua vida, das pessoas que nos assistiram. Fiquem na paz. Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima mensagem bíblica. Amém? Que Deus o abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.